o que são os sonhos para a doutrina espírita? Durante esse processo do sono, acontece o que nós chamamos de emancipação da alma. Durante o sono físico, apenas o nosso corpo permanece descansando, mas a nossa alma, o nosso espírito, não tem necessidade de descansar. Então ele se liberta momentaneamente das amarras do corpo físico e durante esse processo ele vai ter várias atividades, vai vivenciar várias atividades. E ele permanece ligado ao corpo físico por um laço fluídico, que é o que chamamos de fio prateado. Então as vivências do espírito durante o processo de emancipação da alma são justamente os sonhos aos quais as pessoas têm. Agora, por que às vezes as pessoas sonham, às vezes não? Significa dizer que em alguns momentos o espírito não se emancipa e não vivencia alguma coisa? Não, apenas que o corpo físico não conseguiu assimilar as vivências daquilo que foi vivenciada pelo corpo espiritual. Vejam, durante o processo de vivência, quem está vivendo as experiências não é o corpo físico, é o corpo espiritual. Então, quando o corpo espiritual retorna para o corpo físico, nem sempre o cérebro humano, o cérebro físico, muito material, consegue reter aquelas informações. Por isso que, às vezes, algumas coisas ele consegue reter. E por isso vem informações fragmentadas, às vezes um pouco dúbias, onde a gente não consegue ter um raciocínio lógico das vivências e dos sonhos. Agora, um ponto importante que a gente precisa esclarecer é que nem todo sonho decorre de uma vivência real e efetiva do espírito. Na realidade, os sonhos eles podem ser divididos e classificados em 3 tipos. Eles podem ser sonhos simples, eles podem ser sonhos reflexivos e eles podem ser sonhos espirituais. Os sonhos simples são aqueles onde o processo de emancipação é muito curto, ou seja, o espírito se desprende muito pouco, apenas alguns metros do nosso corpo físico. E ali ele fica vivenciando as nossas preocupações do dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas lutas. É comum nós sonharmos com as preocupações que envolvem o nosso dia a dia. E esses são os mais comuns, que são os sonhos simples e não envolvem, não significam efetivamente uma vivência do espírito. Nós temos ainda os sonhos reflexivos. Os sonhos reflexivos são aqueles onde o processo de emancipação é maior, ou seja, o desligamento, o afastamento do corpo físico é maior. Portanto, o espírito durante esse processo detém mais liberdade, mais lucidez espiritual e durante esse momento ele tem acesso, muitas vezes, a lembranças de suas vidas passadas e até mesmo previsões de futuro. Durante os sonhos reflexivos, esse acesso a vidas passadas podem ser em virtude de que amigos espirituais permitam determinadas lembranças das vidas passadas, para que possam de alguma forma auxiliá-lo na condução desta vida, ou ainda, muitas vezes, espíritos obsessores, espíritos que nos influenciam para o mal, que não querem o nosso progresso, também fazem com que nós lembremos dessas informações, mas eles nos fazem lembrar, muitas vezes, daqueles aspectos, daquelas vivências negativas, daquelas vivências traumáticas, daquelas vivências difíceis, e justamente com que objetivo? De fazerem com que a gente acorde mal, que a gente fique ruim, fazendo um processo de desequilíbrio, causando um processo de desequilíbrio e desarmonia nesta vida. E o que vai fazer com que eu me ligue aos amigos espirituais ou a esses espíritos que querem o meu mal? A sintonia mental. Durante o processo de emancipação da alma, eu sou atraída magneticamente para os meus interesses, para os meus amores, para os meus tesouros. Se positivos, positivos. Serei envolvida pela espiritualidade amiga. Em caso negativo, pela espiritualidade inferior. E esses sonhos reflexivos, justamente porque eles são lembranças, não são vivências efetivas nesta encarnação, mas lembranças de vidas passadas, normalmente eles também são lembranças fragmentadas, normalmente aqueles sonhos em preto e branco, ok? E por fim nós temos os sonhos espirituais. Esses sim refletem vivência do nosso espírito durante o processo de desdobramento. Nos sonhos espirituais, a emancipação da alma é muito maior,
O distanciamento do corpo físico é muito maior e aí o nosso espírito, ele viaja, ele vai para vários lugares. Durante esse processo, ele pode ir reencontrar amigos do plano espiritual, reencontrar até mesmo amigos queridos encarnados. Durante o sonho eles se reencontram. Pode ir para aprendizados, receber orientações da espiritualidade amiga, como se conduzir, pode ir para cursos, enfim, pode estudar, pode aprender. Ele utiliza nessas situações esse período para refazer o seu espírito, para agregar conhecimento ao seu espírito. Claro que se ele estiver movido de boas intenções e a sintonia no bem. Se ele estiver com uma sintonia no mal, vivências negativas, ele vai o quê? Para as cidades espirituais, onde se vivenciam os vícios, onde tudo que não é bom ocorre. E é para lá que ele vai. Por quê? Porque é para lá que ele foi atraído pela sua sintonia, pela sua vivência. Ok? Então, nessas situações, realmente são vivências do plano espiritual. E essas lembranças, quando elas são trazidas, quando o nosso cérebro consegue recordar, são normalmente aqueles sonhos coloridos, com detalhes que você consegue contar início, meio e fim, que há uma concatenação de ideias. Esses normalmente refletem vivências espirituais.